Bom dia, pessoal. Meu nome é Andréa. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, trabalho no departamento de marketing e comunicação da FEPESP. E hoje eu estou aqui para mediar um bate-papo e para aprender junto com vocês também sobre o transtorno do espectro autista, também chamado como TEA. Eu estou aqui também com outras 4 pessoas. A neuropsicóloga Renata Espinosa Fernandes, que é especialista em psicoterapia na infância e pré-adolescência. E também estão aqui 3 colaboradoras conosco. A Daniela Navarro Ferreira de Souza, que é analista de gestão de pessoas e mãe do Pedro, diagnosticado autista de nível 1 de suporte. A Márcia Cristina Bernardo, que é assistente administrativa da Unidade Regional de Sorocaba e mãe do Noah, autista de nível 2 de suporte. E a Maria Lucivânia Santos da Costa, que é subgerente da Unidade de Lazer de Termas de Ibirá e é mãe do Guilherme Henrique, autista de nível 1 de suporte. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Bom, eu queria deixar um recadinho rápido agora, antes da gente começar, que todo mundo que estiver assistindo a gente pode mandar suas perguntas pelo chat e a gente vai responder no final do bate-papo. E para a gente começar o nosso bate-papo, doutora Renata, você pode explicar para a gente o que é o autismo e como que o entendimento desse transtorno foi mudando com o passar do tempo até ser classificado do jeito que ele é hoje? Tá bem. Bom dia, primeiro a todos. Bom dia. Autismo, a palavra autismo significa em si mesmo. Então, inicialmente, quando foi utilizado esse nome, essa nomenclatura, foi lá por volta de 1900. Um psiquiatra fez uso dessa nomenclatura para falar, na verdade, de pacientes esquizofrênicos que tinham um importante isolamento social. E seguiu com esse conceito até por volta de 1980, quando foi separado o autismo da esquizofrenia, né? E ao longo desse período foi observado que crianças apresentavam comportamentos desde a primeira infância, como os que a gente observa, né? Um isolamento social, uma dificuldade quanto à comunicação, a presença de padrões restritivos e repetitivos. Então esse conceito veio mudando ao longo do tempo, né? E hoje... Então, na verdade, na revisão mais recente do DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais, então, em 2013, trouxe essa nova nomenclatura de autismo, né, que diz de um quadro que vai se estabelecer na primeira infância. Então, a gente entende a primeira infância até os 6 anos de idade, com a presença, né, de um prejuízo quanto à comunicação, e aí a gente fala de uma comunicação verbal e não verbal, que é o contato visual, uma dificuldade nessa interação social, então muitas vezes um prejuízo quanto ao que a gente chama de troca de turno, né, que é você conversar com a criança, com a pessoa, e ela ter uma dificuldade em corresponder a essa comunicação. A dificuldade, às vezes, não brincar, estabelecer brincadeiras simbólicas, brincadeiras compartilhadas, e a presença dos padrões restritivos e repetitivos. E quais que são as diferenças entre os níveis de suporte 1, 2 e 3 do autismo que a gente tanto ouve falar? Então, conforme o DSM, a gente vai classificar o nível de suporte conforme a demanda para intervenção terapêutica, né? Então, a gente fala, como você disse, me apontou, né? 1, 2 e 3. Então, isso diz da gravidade do quadro e da necessidade de suporte, né? Então, uma pessoa, né? Com uma menor necessidade, então, vamos imaginar, às vezes vai precisar de um suporte psicoterapêutico, do acompanhamento médico, tem, né? É uma criança bem adaptada, então, essa criança possivelmente num grau 1, né? Uma criança que, imaginando, uma criança não verbal, que tem uma dificuldade escolar, né, possivelmente uma criança entre o grau 2 ou até mesmo o grau 3, né, conforme essa adaptação dela ao meio e a necessidade de terapia. Legal. E qual que é a importância do diagnóstico precoce do TEA e qual que é a idade que seria adequada para fazer esse diagnóstico precoce? A gente entende que o diagnóstico precoce é aquele que vai acontecer na primeira infância, que é quando os sintomas se estabelecem, né? É claro, como qualquer quadro, quanto antes um diagnóstico, antes a gente vai entrar com a intervenção, com as intervenções, e essa criança pode evoluir de uma forma muito melhor, né? Então, quando vem um adulto para a clínica, para um diagnóstico tardio, um adolescente, essa pessoa muitas vezes ela já vem com comorbidades, né? Com uma depressão, com outro grau de sofrimento que é em decorrência do transtorno, né? Do transtorno do espectro autista. Então, às vezes,
ela vai se dar conta, a família se dá conta por conta de uma dificuldade escolar muito persistente, uma dificuldade para ingressar e se manter no mercado de trabalho. Então, esse sofrimento pode ser minimizado quando você entra com as intervenções precocemente. Entendi. E quando você falou sobre primeira infância, a gente está falando de uma idade até o quê? Até os 6 anos de idade. 6 anos de idade. Legal. Bom, agora que a gente entendeu, assim, o básico sobre o que é o autismo, eu queria passar para as mães que estão aqui conosco, as colaboradoras, né? E para a gente entender um pouquinho como que foi e tem sido lidar com esse diagnóstico para cada uma de vocês. E aí eu vou começar com a Lucivânia. Lucivânia, o seu filho, o Guilherme, ele está com 10 anos agora, e em 2019 ele havia sido diagnosticado autista de nível 3 de suporte, e hoje isso reduziu. Hoje ele é nível 1 de suporte. Como que esses diagnósticos chegaram para você e para sua família? A primeiro momento, como ele era prematuro, nasceu com 30 semanas, a gente incentivava, estimulava ele em detrimento à prematuridade. Passado-se o tempo, a gente foi notando alguns comportamentos característicos, buscamos auxílio, e na neuropediatria a gente encontrou aí um suporte até chegar no diagnóstico fechado, onde ele foi classificado no grau 3 por conta do nível mesmo de necessidade para a idade dele. Como ele já vinha sendo acompanhado, mesmo que em grupo, ele vinha sendo estimulado desde o nascimento, quando fechou o diagnóstico foi como se virasse uma chavinha. Ele conseguiu ali se desenvolver nas terapias que eram específicas para as necessidades básicas dele, e aí ele conseguiu corresponder aos tratamentos e aos estímulos que foram feitos de forma para o diagnóstico que estava fechado. Ao longo desses anos, né, desse período, ele foi acompanhado pela PAI. A PAI ela tem um núcleo particular, e nesse desenvolvimento que foi gradativo, ele foi excluindo algumas necessidades básicas. Tem um desafio muito grande ainda pela frente, mas ele hoje está no nível 1, porque ele tem realmente uma autonomia muito mais afirmada, né, e uma autonomia que a gente percebe que ela não é regressiva, porque não só essa questão de estar no diagnóstico do nível 1, de repente ele está no nível 1, mas ele pode regredir em alguns aspectos, em alguns momentos. Ele se mantém nessa autonomia, mesmo com diversos desafios aí ao longo da idade que ele está. Legal. Renata, se você puder comentar para a gente, é comum isso acontecer, essa regressão? Então, a criança bem estimulada, claro, ela pode evoluir muito melhor, né? Então, essa como você bem colocou, né? O bom estímulo, esse cuidado da família, essa intervenção adequada, com certeza, né? Então, às vezes você vai ter uma criança que ela teve um atraso importante da fala, isso não significa que essa criança nunca vai falar. Às vezes ela pode adquirir a fala tardiamente, né? E isso, consequentemente, vai ajudá-la a interagir melhor socialmente e vai também favorecer um aprendizado, né? Então, sim, pode regredir, essa criança pode evoluir muito melhor, ficar melhor adaptada, e possivelmente, em alguns momentos, ela pode receber alta das terapias, né? Em alguns momentos, conforme a demanda, precisar retomar as terapias. Então, é importante esse cuidado e acompanhamento pela família e pelo profissional médico, psicólogo que estiver acompanhando, muitas vezes pelo professor que está ali atento também a essa criança e o desenvolvimento dela. Aconteceu com ele. Ele teve alta da PAI por conta da idade, alta ambulatorial, porém, essa lacuna que ficou no tratamento dele fez alguns avanços serem perdidos, e aí foi indicado que ele retomasse esse acompanhamento de uma forma paralela, mas que bem mais intensificado para ele recuperar o tempo que ficou perdido. Quando a gente está falando em alta, a gente não está falando, quando a gente diz o transtorno espectro autista, a alta não significa que houve uma cura, né? Significa que naquele momento, aquela criança, aquele indivíduo, paciente, não precisa daquela intervenção, né? E sim, né, pode evoluir com melhoras, fala, não, ficou bem, ficou estabilizado, e às vezes pode evoluir mesmo com alguma regressão, e aí a necessidade de uma retomada da terapêutica. Legal. Eu tô vendo que a gente tá com alguns bonequinhos aqui que o Guilherme fez. Se você puder mostrar pra gente, Lucivânia, contar um pouquinho sobre esse trabalho que ele tem feito.
Então, o Guilherme tem hiperfoco, e um dos hiperfocos dele é recortar e montar bonecos de papéis. Esse hiperfoco ele é específico, é ritualizado para animes, né, um personagem específico, mas ele produz, assim, diariamente, se ficar no mundinho dele, cerca de 50 a 60 bonecos. Então, é um ritual e acaba sendo uma fuga, né? No momento que ele está desregulado, que ele se sente dessocializado, desestabilizado, ele recorre a esse ritual para poder se regular, se restabelecer, e aí depois ele volta ao convívio familiar. Mas eu acho muito interessante porque ele faz com riquezas de detalhes, bonecos articulados, e inclusive ele fez questão de apresentar para vocês esses bonecos, por isso que eu trouxe. Como é que ele desenvolveu esse hiperfoco? De onde veio essa curiosidade, talvez pelo anime, pelos bonecos? O recorte desde sempre, né? Por conta das terapias, elas trabalham muito, desenvolvem essa parte da coordenação motora. Então, ele sempre foi apaixonado por essa parte de recorte. A cada período, a cada fase, muda-se o personagem. Então, teve uma época que era Golbat, teve uma época que era borboletas, teve uma época que era Barbies. Então, o personagem especificamente, ela não segue um padrão que fica fixo, ele muda. Mas o recorte ocular é desde sempre, desde que eu conheço. Que legal, obrigada por trazer essa história pra gente. Imagina. Bom, agora eu vou falar com a Márcia Cristina. Minha pergunta para você o seu filho, Noah, ele tem 3 anos e o diagnóstico dele foi fechado bem recente, né, em novembro do ano passado, com nível de suporte 2. Isso. E nos bastidores você tinha comentado com a gente, né, que é só você, o seu filho e o seu marido. Então, não tem uma rede de apoio para contar. Como que vocês têm se organizado no dia a dia e quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado? Olha, o Noah, ele apresenta uma dificuldade de comunicação desde que ele nasceu. Então, geralmente, um bebê, ele olha para os pais. O Noah, não. Eu ia amamentar ele, olhava para ele, chamava Noah, ele nunca olhava. Então, a gente já desconfiava algo desde o início, né? E a nossa maior dificuldade é a questão alimentar dele, que ele tem a seletividade alimentar, né? E a nossa organização diária do dia. Então, meu marido teve que mudar o horário de trabalho para a gente conseguir juntar os nossos horários com as terapias e a escola, porque só nós 3, né? Eu, meu marido e ele. Então, para nós, assim, mudou totalmente a nossa vida, né? A gente mudou a forma com que a gente olha o mundo, o nosso dia a dia mudou. Então, a gente vive para ele, né? Legal. Acho que a Renata talvez possa ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre essa seletividade alimentar, que costuma ser muito comum, né? E traz um desafio extra aí para as famílias. E ele também, ele é não verbal, ele não fala, ele tem 3 anos e 8 meses. Ele começou a falar agora, tem 2 meses que ele começou a falar mamãe, papai. Mas, como eu falei, desde bebê ele já apresentava essa dificuldade. Então, nós não ignoramos. Mesmo todo mundo falando, a criança é assim mesmo, demora mesmo, tá dentro do tempo. Inclusive, a pediatra dele falava, né? Ele tá dentro do normal de uma criança. Então, eu e meu marido, nós combinamos. Quando estiver próximo dos 3 anos, se ele não desenvolver a fala, se ele não começar a se comunicar com a gente, né? Que é o normal de criança, a gente vai buscar ajuda. E foi o que aconteceu. Então, nós, julho do ano passado, trocamos de pediatra e aí começou a corrida. Ele teve um pré-laudo logo de início, de nível 3, porque ele não falava nada, ele não se comunicava, parecia que ele não demonstrava sentimentos pra gente, sabe? Nem pro pai, nem pra mãe, pra ninguém. E a questão alimentar, então a gente tinha muita dificuldade em alimentos sólidos com ele não aprende a comer com colher, pegar com a mão, ele come com a mão, então nós temos essa dificuldade com ele. E novembro do ano passado ele foi o laudo final de diagnóstico, mas desde julho a gente vem correndo com várias terapias, então todos os dias, segunda a sexta-feira, e tem melhorado muito. Mais uma história de redução. Tem 2 meses que ele tá falando mamãe, papai. Por exemplo, a comunicação dele era assim, ele gosta de banana. Então ele pegava a gente pelas mãos e levava em cima da banana.
Ele não apontava, ele levava até o que ele queria. Um brinquedo, ele levava aonde ele queria. Então, ele não se comunicava mesmo. E não é normal. Então, todo mundo fala, é normal de uma criança, mas não é. Então, eu e meu marido, por ser nosso filho único, a gente ouvia, mas a gente não aceitava, até mesmo da pediatra dele. Então, nós não ignoramos, trocamos de pediatra e começamos psicólogo, fono, musicoterapia, porque ele adora música, instrumento. E a escola relatos de escola, fono. Então, de segunda a sexta, ele faz terapia todos os dias, né? Então, isso tem ajudado muito. Então, essa parte de a gente não ter ignorado, por ser pais de primeira viagem, a gente está ajudando muito o nosso filho. Ele está desenvolvendo muito com isso. Agora, a parte alimentar já tá difícil. Esse olhar atento faz muita diferença, né? Então, quando a gente tá falando de um quadro, de um transtorno, sim, a gente tá falando de um conjunto de coisas, né? Então, a mãe traz o relato, então, de uma criança que desde muito precocemente não respondia ao chamado. Muitas vezes, quando você conversa com o médico, ele vai até fazer alguns exames para entender se o aparelho auditivo tá preservado. Atrelado com outras doenças, né? Isso. E se o aparelho auditivo também tá preservado, nós fizemos todos com... Isso. Desculpa te cortar. Imagina. Muitas vezes a gente tem o relato dos pais também que a criança não tem um sorriso. Então, o sorriso é uma resposta emocional importante, né? Então, as crianças... Um bebezinho de 6 meses é extremamente sorridente, né? E muitas vezes a criança que está dentro do espectro autista, ela vai ter mais dificuldade para ter essa expressão facial. Então, esse olhar atento que ajudou a família a ter um diagnóstico mais precoce. Mas sim, tem razão. A gente espera que uma criança ali por volta dos 7 meses, 8 meses, já comece a balbuciar as primeiras palavras, que com 1 ano de idade ela já esteja falando, né? Papai, mamãe, papá já esteja ali falando. Então, 3 anos não tá falando. A gente espera, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela fale frases completas, né? Então, mãe, eu quero água. Né? Então, é um atraso. Então, é importante que o médico também esteja atento a isso, para que possa orientar a família a buscar assistência adequada, né? No caso, uma fonoterapia e o estímulo, com certeza. Isso. A gente está numa corrida. A gente está vendo aqui como as terapias trazem resultados favoráveis. Exatamente. Né? Ele já sabe pedir água, tá com fome, ele fala fome. Ele não fala 2 palavrinhas, mas ele fala fome. Tem um vocabulário, água, né? Então, para nós é uma vitória. Com certeza, nossa, com certeza. É uma vitória. Então, a gente cansa, é cansativo para nós, mas a gente pensa nele. Claro. Não tem outra explicação. O amor fala mais alto de tudo. Bacana, legal saber dessa evolução, sim, né? Bom, agora eu tenho uma pergunta para Daniela. O seu filho Pedro tá com 4 anos agora, né? Mas o diagnóstico dele saiu quando ele estava com 2 anos, né? Isso. Nível de suporte 1. E aí, desde que você descobriu que o seu filho está no espectro autista, o que mudou na sua vida e da sua família? Assim, quando a gente recebe esse diagnóstico é um baque, né? Acho que todo mundo deve ter sentido isso, né? Que tá aqui. Foi muito difícil, assim, eu já aceitava, mas quando você recebe isso, assim, da fala da médica, quando concretiza, você fala, meu Deus, é verdade. Mesmo que você já saiba, mas a gente fica, assim, bem, assim, muito mal, sabe? Mas a nossa vida já foi um pouco diferente, desde quando ele tinha 1 ano, né? Porque o diagnóstico dele, a gente já desconfiava. Porque quando ele tinha 1 ano, ele estava na escola, e aí a gente acabou descobrindo dessa forma. A professora, a gente foi na reunião de escola normal, e a professora falou de algumas coisas que percebeu no Pedro. E a gente não tinha percebido isso, e ela que percebeu. Ela falou, olha, o Pedro, ele tem hiperfoco, a gente vai fazer atividades, ele não faz, ele não interage com outras crianças. Eu senti que ela estava querendo dizer alguma coisa, porque ela tem experiência, né, professora, mas não podia falar, né, porque ela não é médica, ela é só professora. E aí ela falou, olha, ele tem hiperfoco. Hiperfoco, na época, eu não sabia. Hiperfoco é quando a criança só quer brincar com aquilo, só quer fazer aquilo, né, quando eles são focados só naquilo. Na época, ele era muito focado em bateria, em música, né? Então, era atividade de pintar, ele queria bater. Ele pegava, era atividade de pintura com lápis, ele pegava o lápis e ficava batucando. E aí, ela falou assim, olha, tem algumas coisas, tudo. Só que, o que aconteceu? O Pedro, quando ele tinha 1 ano, ele não falava. E eu comecei a estranhar. Eu sempre fui uma mãe super atenta. E aí eu comecei a pesquisar tudo, falou, olha, criança com 1 ano já tem que falar, pelo menos papai e mamãe, algumas palavras. E eu comecei a achar meio estranho. Eu fui procurar uma fono, porque até então o autismo pra mim tava distante, eu nem me, assim,
nem me toquei, né, tudo. Aí eu fui procurar uma fono normal, né, uma médica. Aí começamos a fazer a fono, tudo, e a gente fez fono durante bastante, assim, quase um ano, vamos se dizer. E a gente não viu evolução nenhuma. E aí eu comecei a falar pra ela, falar assim, olha, doutora, assim, eu tô fazendo tudo que a senhora pede, a conversação, as brincadeiras que a gente faz em casa, pra estimular ele na fala, colocar ele nas atividades do dia a dia, mas ele não tá falando, assim, não tô vendo melhora, tudo. Foi aí que ela falou, olha, eu indicaria pra você procurar uma fono, só que da terapia ABA, que é uma fono melhor, que vai desenvolver ele melhor, tudo. Geralmente quem faz essa terapia ABA é crianças autistas, mas nem sempre tem crianças que têm dificuldades de algumas coisas, tudo. Eu falei, tá bom, só que aí quando eu fui procurar, a maioria das clínicas, mas seu filho é autista? Eu falei, não. Então, é porque a gente só aceita a criança com laudo de autismo. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Fiquei procurando. E nisso, teve essa conversa com a professora, né, na reunião, e aí eu comecei a achar meio estranho, aí eu comecei a pesquisar. E aí, por causa dessa fala, graças a Deus, dessa professora, eu comecei a procurar, e aí falava que hiperfoco, que atraso na fala. Como o Pedro, ele foi sempre comunicativo, assim, de dar risada, ele tem alguns sintomas, mas outros não. Então, a gente suspeitava, mas nem tanto. Ele não andava na ponta do pé, então eu falava, não, mas eu acho que ele não é, porque ele não anda na ponta. Aí depois que eu fui descobrir que não é, cada criança é de um jeito, cada autista é de uma forma, né? Não quer dizer que um autista ele vai ter todos os sintomas, ou sintomas parecidos com outro autista. Eles são pessoas diferentes, então cada um vai ter um sintoma. E aí eu comecei a pesquisar tudo, e aí comecei a passar ele no médico, na neuropsicólogo, na pediatra. Na época eu passei ele na pediatra NACME, acho que é esse o nome, se eu não me engano, que é uma pediatra especialista em autismo. E aí foi ela que deu o laudo, né? E aí ela foi me perguntando algumas coisas, né? Tudo. Eu falei que ele tinha algumas, assim, com textura, ele tinha algumas dificuldades também. Mas, assim, depois que ele começou a fazer a terapia ABA, o Pedro se transformou em outra criança. É por isso que eu falo, eu sou muito a favor. Assim, eu sei que é difícil, às vezes, aceitar. Sabe? Eu tenho uma outra amiga também que o filho dela é autista. Para ela foi muito difícil aceitar. Hoje o filho dela é mais velho, tem 6 anos, não fala ainda. E ela demorou para fazer as terapias. E hoje ele tem um atraso devido a isso, que nem a doutora falou, né? Mas, às vezes, a aceitação é o melhor para a criança. Assim, é muito difícil, porque é um baque. Mas a aceitação para a criança vai ser melhor. Porque aí você vai começar as terapias. Hoje o Pedro fala. Não assim que nem outras crianças da idade dele de 4 anos, né? Mas ele já fala, já. Não tudo, né? Mas ele fala bastante. Por quê? Porque ele faz 2 anos que ele faz terapia ABA. Então ele passa com a fono, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional. Então ele desenvolveu muito, assim. Eu vejo muita diferença do Pedro lá atrás e do Pedro hoje. Legal. Acho que a gente conseguiu compreender bem a importância de todas essas terapias, todos esses tratamentos que são multidisciplinares, né? Envolvem muitas especialidades, né? Para chegar nesse resultado, para começar a ver essas melhoras, né? Bom, tem uma pergunta aqui que é para as 3. Quais são as maiores barreiras que vocês sentem que a sociedade ainda tem por falta de informação do autismo? A Daniela acabou de comentar aqui, né, que tem uma amiga que tem essa dificuldade de aceitação com o diagnóstico. E no dia a dia de vocês, né, nas histórias que vocês estão construindo com os seus filhos, quais são as maiores barreiras que vocês têm sentido, que vocês, né, até talvez já tenham ultrapassado, com relação à informação que está disposta para todo mundo, para a sociedade? Eu vejo a questão da escola, por exemplo. Meu filho, ele vai para a escola desde os 5 meses, creche, né? E as pessoas não estão preparadas. Infelizmente, não estão preparadas. Então, a gente tem que o tempo todo estar falando a forma que cuida. Por mais que está escrito no laudo que a criança necessita, as pessoas não conseguem entender que aquilo é uma necessidade. Eu estava falando para ela no caminho, a gente estava vindo, o meu filho, ele come com as mãos. Então, no laudo tá lá que ele precisa de um suporte. Mas eu sei que na hora de... tantas crianças na escola, eles não vão lembrar de lavar as mãozinhas dele na hora de comer. Então, a gente
sente que precisa de alguém estar ali sempre, entender a necessidade mesmo da criança para estar junto, sabe? O tempo todo e ajudar a gente também. Então a gente tem que estar lembrando a pessoa o tempo todo o que a criança precisa, sabe? Do suporte que ela precisa no dia a dia. Então, não é só o laudo, a gente apresentar o laudo, a gente tem que estar lembrando, colocando em agenda. Você vai no mercado, por exemplo, o meu filho, eu não levo ele no mercado, porque ele tem crises assim, e não é birra. A gente sabe quando é crise e quando é uma birra. Então, e as pessoas olham, eu já ouvi falar, falta de chinelo, sabe? Então, aquilo dói, machuca a gente, sabe? Então, eu não levo ele no mercado. Porque eu já tive essa experiência, sabe? De pessoas da família falar, não, ele não tem autismo. Ele não tem autismo, dá a impressão que a gente que não tá criando direito, sabe? Não tá educando direito. Não é, as pessoas não entendem. Então precisa ser falado mais sobre o autismo. Precisa, sabe? Em escola, em público, precisa falar mais sobre o autismo. Não é moda. O autismo não é moda. Até quando você viver ali, você conviver com as pessoas, você vai saber como é realmente. Já pegando um gancho da fala dela, né? Falamos no contexto infantilizado, mas esses autistas, eles serão futuros adultos. Sim. E com essa consciência de que pós-adulto eles têm que ingressar no mercado de trabalho, eles precisam se profissionalizar. Então, esse campo ainda é muito sombrio, ainda é muito escuro para nós que somos tutores ou, né, que acompanhamos a vida de alguém que está dentro do espectro. E não só isso, né? Eu costumo... A própria médica que me deu o diagnóstico, quando a Dani fala assim, é barra, né? Eu vivi um luto, que foi o luto, um sentimento mesmo, morte. E aí, quando eu revivi, após o laudo, a médica ela chegou a falar para mim, olha, a sensação de uma mãe que tem uma criança ou de alguém que acompanha alguém que está dentro do espectro é como um combatente de guerra. É a sensação de estar sempre em alerta, sempre esperando a próxima bomba, onde que vai cair, onde que a gente vai ter que combater ali o desafio, qual vai ser o próximo, campo minado. E... falando do seu questionamento em relação a maior dificuldade, barreira, realmente é isso aqui que está acontecendo dentro da FEPESP, porque eu já parabenizo de coração. É o diálogo aberto, é promover a fala, é dar lugar a quem vive de fato o dia a dia, quais as expectativas dessas pessoas para os seus filhos, para as pessoas que realmente... querem que os seus filhos sejam funcionais, querem que eles se desafiem, querem que eles consigam portas abertas, vai além de uma escola. Então, meu filho ele tem acompanhante de sala, ele tem material pedagógico exclusivo, ele tem todo um suporte, o município não tem lá dentro do município, mas ele desloca o Guilherme para um município para conseguir tudo isso, já é um avanço, mas por que não divulgar no município, por que não profissionalizar quem está ali, para ser também um suporte, um fator motivador, não só na vida de quem mora lá, mas de pessoas que vão ali como uma cidade turística, né, que precisam ali daquele atendimento especializado, de um profissional da área da saúde, essa barreira que a gente está transpondo aqui hoje, abrindo esse diálogo dentro da FEPESP, que tem deixado aí um legado nessa questão mesmo de posicionamento, de porta aberta. A gente vai ter futuros profissionais aqui da área, colegas de trabalho autistas, e realmente são as barreiras que a gente vem transpassando todos os dias. As dificuldades são diárias, né, que nem elas colocaram aqui, a Márcia falou uma situação do mercado, eu lembrei, né, do Pedro também. Por exemplo, uma vez eu tava no Sesc com ele, e assim, a gente nunca sabe quando eles vão fazer uma coisa inusitada, porque que nem o Pedro, eu tenho cordão, mas eu não uso sempre porque ele fica tirando, aí eu não uso sempre. Mas às vezes acontece uma coisa que eu falo, meu Deus, por que ele não tava com cordão, meu Deus. Porque uma vez a gente tava no Sesc, aí eu falei assim, filho, e ele assim, quando ele tá feliz, quando ele tá alegre, ele esquece de ir no banheiro, ele esquece da vida. Eu falei, filho, a gente tem que ir no banheiro, faz tempo que você não faz xixi, não sei o quê. Aí ele, tá bom, aí ele falou, tá bom. Aí ele, eu achei que ele ia até o banheiro. Ele saiu correndo na disparada, assim. Aí ele pegou, abaixou as costas e fez xixi. As pessoas olharam assim, todo mundo, e ele tava sem cordão. Eu falei, meu Deus, aí eu só queria abrir um buraco e me entrar lá dentro.
Aí todo mundo olhando assim, eu falei, meu Deus, eu não sabia se eu pegava a criança, se eu pegava o cordão, eu não sabia o que eu fazia. Aí eu falei assim, meu Deus, gente, é muito difícil. Então, assim, às vezes a pessoa olha pra uma criança, às vezes nem sabe, porque às vezes a criança não tá mesmo com o cordão, né? E já fica que nem a Márcia falou, já fica pré-julgando, já fica falando. É muito difícil essa parte, né, no dia a dia. Eu acho que é isso, mas a gente vai vencendo um leão por dia e, assim, é que nem eu falo pra minha mãe, eu falo assim, mãe, o Pedro sendo autista ou não, eu amo ele de qualquer forma. Eu sou apaixonada pelo meu filho, assim, isso é só um diagnóstico, isso não vai mudar o amor que eu tenho por ele, então, né, é isso. Legal. Bom, pegando o gancho do cordão, a gente tá com um cordão aqui, que identifica o autismo. Renata, se você puder explicar pra gente, a gente já teve um exemplo prático agora aqui, Sim. né, da importância, mas se puder contar pra gente um pouquinho mais sobre o uso do cordão. Então, o cordão, ele traz aí o quebra-cabeça, com cores diversas, então é o símbolo mundial do autismo. O quebra-cabeça e as cores aí para simbolizar a complexidade do que é o transtorno do espectro autista. E o objetivo do cordão é sinalizar, né, que aquela pessoa tem prioridade e também promover empatia, né? Então, ao ver, por exemplo, uma criança eventualmente aí desregulada, com uma desregulação emocional no mercado, como essa situação aqui, entender que aquela criança ela não está fazendo uma birra, ela não é uma malcriação, que aquela criança, de fato, ela pode mesmo estar em sofrimento, está desregulada e naquele momento precisa de um amparo, né? Então, que aquela criança, o que ela fez ali não é também um gesto, enfim, de rebeldia ou qualquer coisa do tipo, né? É um comportamento de uma criança que, de fato, pode ter mesmo uma dificuldade em entender regras de contextos sociais. Então, ajudar quem está em volta a entender aquela família, aquela criança e oferecer o suporte adequado se for necessário, né? No sentido de acolher, de, enfim, não julgar, respeitar aquilo que está acontecendo. Ou então nem falar nada, né? Já é bom. Respeitar é muito bom, né? Então, entender isso. que não, isso... Ou tem empatia ou não fala nada. Mas, né, entender que, olha, essa criança, ela tá tendo um comportamento que é típico deste quadro, né? Então, ok, né? Então, não julgar e entender. É certo. Bom, agora, pra gente encerrar essa primeira rodada de perguntas, eu queria voltar um pouquinho no tempo com vocês para perguntar, vocês, olhando para trás, qual a informação que vocês, como mães, não sabiam sobre autismo, que vocês aprenderam e que hoje vocês olham para trás e pensam, nossa, isso fez total diferença? Olha, eu, na verdade, quando eu percebi que o Noah tinha uma dificuldade de desenvolvimento, tem o YouTube, é uma escola, né? Então, eu e meu marido, eu sempre falo nós, que é eu e meu marido sempre. Então, a gente sempre olhava. Então, desde o início, a gente já procurava saber o que era autismo, sobre desenvolvimento das crianças. Então, assim, a gente começou a aceitar aquilo, sabe? Até chegar no laudo. Então, tanto que quando ele teve o laudo, meu marido chegou em casa e falou, amor, vamos sentar, vamos conversar. A gente não tem tempo para o nosso ego. A gente precisa correr atrás, a gente tem um filho, a gente tem um adulto, um homem aí para a gente colocar no mundo. Então, não vamos aceitar, não é cura, a gente não vai buscar cura. Então, não é nem questão da dificuldade, sabe? Porque a gente, desde o início, a gente vem buscando informação, internet, pesquisando, perguntando, aí começou as terapias. Eu sou muito assim, na hora da terapia, a gente não entra na sala. Como ele faz terapia todos os dias, então eu fico conversando com as mães. Então aí eu tenho a experiência, cada um fala uma coisa. Então a gente sempre vem buscando informação. Então dificuldade mesmo assim, eu não tive. É mais no dia a dia dentro de casa pra gente, com eles, né? Com ele, no caso. A gente entender a melhor forma de a gente poder lidar com eles, dar o suporte para ele. Mas em questão de informação, a internet sempre ajudou. Por conta própria. Conta própria, tanto que eu troquei de pediatra, o laudo dele foi com outros pediatras, outros profissionais. Então a gente sempre foi buscando, porque se for pra gente ouvir, não, é normal de toda criança, se a gente ignorar, ele ia sofrer, ele não ia nem estar falando mamãe e papai ainda hoje. Ia demorar para ser esse diagnóstico. Ia demorar. Então, nós aceitamos e buscamos, começamos a corrida para auxiliar ele. E é o que a gente quer e que a gente vai continuar. Eu acho que no meu caso foi as crises, né? Então, por exemplo, ele fazia umas birras assim que eu não entendia, ele se batia.
E eu ficava sem entender. Aí depois que, né, que eu fui estudar sobre o assunto, que é normal, que eles ficam desregulados, né? E aí eu comecei a entender mais. Aí, por exemplo, que nem quando ele fazia birra, eu não entendia, eu queria bater nele. Ficava nervosa. Aí né, hoje eu já tenho outra ação com ele, né? Então hoje eu pego ele, eu falo, filho, respira, fica calmo. O que foi que você tá chorando? Ele não sabe explicar por que ele tá chorando, porque às vezes ele vai chorar sem motivo, né? E aí eu falo, filho, fica calmo, por que você tá chorando? Eu tento ver, às vezes é sem motivo, ele nem sabe explicar, ele não sei, começa a chorar. E aí eu tento acalmar ele. E aí hoje eu tenho uma outra visão referente a isso, né? E também do hiperfoco, né? Porque ele tinha hiperfoco em bateria. E aí eu, devido a esse problema dele na fala, né? Que ele com 1 ano e meio, quase 2 anos, ele só falava mamãe, papai, Ada, que era água, né? E aí as fono sempre falou, ó, você tem que estimular muito em casa para você ajudar também. A gente faz a nossa parte aqui, mas você também tem que estimular ele em casa, tudo. E aí eu nunca me esqueço, ele tem um tapete de letras, né? E aí eu falava, gente, o que eu vou conversar com a criança? Como foi seu dia? Não dá, né? Aí eu falava, gente, então vou ter que brincar com ele pra estimular ele a falar. E aí eu brincava com várias coisas, de carrinho, tudo. E aí uma vez eu fui ensinar pra ele as letras. Olha, filho, isso aqui é letra A, isso aqui é letra B. E aí ele começou a falar. E aí hoje ele sabe todas as letras. Ele escreve Pedro, ele escreve mamãe, com 4 anos. Ele pinta assim como se fosse um adulto pintando, ele não borra as laterais, assim, ele é super inteligente, então isso também eu sei que é por causa do autismo, né, que ele enfileira as coisas, então ele gosta das coisas tudo organizadinha, quando ele vai guardar as coisas, então isso também eu sei que é devido a isso, então acho que é isso. Perfeito. Bom, meu maior desafio foi na pandemia, em 2019, quando nós nos vimos reclusos, e a APAE mandava, né, as atividades para desenvolver com ele dentro de casa, mas por não ter tanta propriedade técnica da parte da psicologia, né, como aplicar aquela atividade, a didática, né, eu fui estudar sobre o ABA, eu fui fazer a faculdade de psicologia, embora não concluí, mas eu acredito que se eu tivesse naquele momento o conhecimento que eu tenho hoje, além do que ele avançou, porque ele avançou muito, então eu associava amarelo ao sol quente, que era algo que ele se atraía. E aí eu comecei a usar o hiperfoco dele como um fator de interesse. Então eu usava o hiperfoco dele para atrair ele para a atividade que eu estava propondo. E já foi um sucesso, então a gente saiu da pandemia assim, com bastante avanço, mesmo sendo somente eu a terapeuta dele, né? E se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que eu adquiri ao longo desses anos, eu acho que teria sido muito mais eficiente e muito mais produtivo. Mais conhecimento parece que é um ciclo sem fim. Quanto mais a gente tem, mais a gente aprende. E todos os dias é um novo aprendizado. É isso mesmo. Legal. Bom, agora eu quero propor para Renata uma dinâmica rapidinha para a gente ajudar a desmistificar o autismo. Então, vou falar algumas frases que são comuns de se ouvir, e aí você me diz se é mito ou se é verdade. E aí, se alguma das meninas quiserem complementar, tem um spoiler aqui, né, que a Cristina já deu pra gente, daqui a pouco você vai ouvir. Então, a primeira frase: todas as pessoas autistas têm deficiência intelectual. É mito ou é verdade, Renata? Mito, né? É possível que uma pessoa com espectro autista tenha alguma deficiência intelectual, mas isso não necessariamente, não há necessariamente essa relação, né? Então, nesse sentido, também é bastante importante uma avaliação neuropsicológica para a gente poder entender um perfil cognitivo dessa criança, desse indivíduo, do paciente com espectro autista. Comumente, a gente vai ver dentro da avaliação, é possível, né, que a gente identifique ali que tem algum funcionamento, algumas coisas que são diferentes. A gente consegue identificar se há alguma comorbidade, então, por exemplo, se há algum TDAH associado, e aí a gente consegue descartar ou não uma deficiência intelectual. Mas isso não necessariamente vai estar relacionado. Bom, agora veio um spoiler que a Cristina já tinha dado. Autismo tem cura. É mito ou é verdade? Mito, né? A gente não fala em cura, mas com certeza um paciente dentro do espectro ele pode evoluir muito melhor.
né? Ficar muito mais funcional, muito mais adaptado, alcançar marcadores do desenvolvimento, então, por exemplo, como a fala, né? Marcadores da aprendizagem. Então, pode, com certeza, evoluir muito melhor. Autistas não vivem de forma independente. É mito ou é verdade? Mito no sentido de que não dá pra gente falar isso para todos os quadros, né? Cada caso é único, né? Então, dependendo da complexidade do caso, realmente talvez não alcance uma independência, uma autonomia completa. Mas casos menos graves, mais adaptados, vão alcançar marcadores escolares, possivelmente vão ingressar e se manter no mercado de trabalho, podem constituir família, então a independência é totalmente possível. E a última frase para a gente saber se é mito ou verdade é: as vacinas podem causar autismo? Não há nenhuma relação entre vacina e autismo. É um quadro multifatorial, tem questões genéticas determinantes, sem qualquer relação com a vacina. Legal. Bom, a gente já falou um pouquinho de preconceitos, né, que as crianças já passaram, né, as mães relataram algumas coisas aqui. E a gente tem um vídeo que fala bastante sobre a discriminação com relação ao autismo, né? E ele fala de uma maneira bem explícita e mais didática, que é pra gente sair daqui sem nenhuma dúvida. Então, eu vou pedir pro pessoal do audiovisual soltar o vídeo pra gente poder acompanhar. For our word, you could use it in the past. Now they tell you you can't use it anymore. Hey man, can I get a pickle? But you don't accept it and keep using it. Man, you are so retarded. Maybe I can help you understand why you shouldn't. These are other things you could do in the past. Wash your clothes with urine. Put animals on trial. Give your child heroin syrup. Throw garbage off your balcony. Wear eyebrows made of mouse skin. Deal because someone stepped on your toe. Sell your wife at the market. Today, we don't do these things anymore because we learned they're absurd, unhygienic, or simply harmful to someone. Well, the R word is harmful to us. But I never use it towards you guys. That's what they all say. It's still harmful because it reinforces the stereotype that we're good for nothing and worthless. If you keep using it, it's like you're still washing your clothes with urine. Get it now? Bom, voltando agora, depois desse vídeo a gente vai dar uma olhadinha aqui nas perguntas que vocês enviaram no chat do Teams. O Leonardo de Lima Júnior, ele contou aqui pra gente que ele tem um sobrinho com grau 2 e que ele fica impressionado que aos 5 anos ele tem hiperfoco no tablet, né? Então, ele contou aqui pra gente que ele tem aulas ao vivo no YouTube e que ele estava falando e escrevendo em russo aos 6 anos, dominando já o inglês e que ele continua com foco total no tablet. Tá aprendendo italiano e que ele tem também um amparo muito bom de profissionais. Renata, se puder comentar um pouquinho sobre a importância, né, de atender o hiperfoco da criança, né, ou do adulto com autismo. Bom, primeiro que eu acho que o Leonardo traz aí a fala de alguém que justamente também fala um pouco do mito da deficiência intelectual, né? Então, uma criança com certeza inteligente, com bons recursos intelectuais, né? Que aprende com facilidade, o que é ótimo. O hiperfoco é uma das características, ele compõe ali um dos critérios para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, ele diz da presença dos padrões restritivos e repetitivos, né? Que é quando a criança, o paciente dentro do espectro demonstra um interesse muito específico por algo. Isso não necessariamente tem alguma relação com aquele cotidiano ou traz diretamente algum benefício, né? Então, às vezes, eu já tive pacientes, por exemplo, que tinham crianças já tive uma criança que tinha um interesse muito grande por máquinas de lavar roupa. Então, ela conhecia vários modelos,
várias formas de funcionamento. Quando vai na casa das pessoas, visitar as pessoas, procura conhecer as máquinas que aquela pessoa tem, a máquina de lavar roupa, fala com propriedade. Então, não necessariamente alguma coisa que tenha relevância naquele cotidiano da criança ou daquela pessoa, né? Mas ela pode desenvolver um interesse muito grande, né? E aí a família vai manejando isso, né? É importante lidar. Legal. Né? O uso das telas, eu acho que é também importante ponderar, né? O interesse pelas telas, pelo tablet ou por qualquer tela, não é propriamente de uma criança dentro do espectro. Acho difícil até falar um pouquinho sobre hiperfoco, porque eu vejo que essa geração tem muito interesse. É importante acompanhar sempre com o médico sobre o tempo que essa criança pode, de fato, ficar na frente das telas, porque uma criança está se desenvolvendo, então pode não necessariamente ser benéfico até para o aparelho ocular, assim. Então, sobre isso, é importante acompanhar com o médico, conversar com o médico sobre o tempo gasto, o que é possível. Posso? Né? E ir negociando com a criança. Colocar uma informação. Por exemplo, o Pedro, ele assistia muito à tela. E a gente viu que ele estava, assim, regressando, sabe? No processo, tudo, de melhora. E aí, os médicos deram essa indicação, tirar a tela, né? Reduzir o tempo. E aí, é muito difícil. Porque às vezes a gente coloca eles na tela para poder fazer alguma coisa em casa, que eles ficam ali quietinhos, olhando para a televisão, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar de olho 24 horas neles. E aí, eu e meu esposo, a gente conversou muito sobre esse assunto, e eu e ele, a gente decidiu, olha, vamos tirar 100%. Eu falei, nossa, vai ser muito difícil, porque 100% é muita coisa. Eu falei, não, mas para melhora, pro desenvolvimento do Pedro, a gente vai passar por esse foco. No começo foi muito difícil, mas hoje é natural. Hoje o Pedro chega, ele dificilmente ele pede televisão, ele assiste assim raramente algum desenho, alguma coisa, mas ele brinca com os brinquedos dele, porque a gente percebeu que começou a prejudicar no desenvolvimento dele quando ele chegava em casa só pedia a tela. Ele só queria ficar, e se a gente tirava, ele fazia um escândalo. Ele chorava, ele se batia, como se estivesse tirando a vida dele, assim, sabe? E aí a gente falou assim, não, acho que é o momento da gente tirar. E aí hoje o Pedro é outra criança, quase não pede televisão, chega em casa, brinca com os brinquedos dele, brinca lá com o hiperfoco dele, que é letras, número, tudo que, bateria, né, música. E aí hoje ele quase não pede, então a gente percebeu muita melhora quando a gente tirou as telas dele. Bacana o seu relato, obrigada. Eu queria deixar um espaçozinho agora que a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, para vocês também colocarem as suas últimas considerações, se vocês quiserem deixar um recado. A gente acabou de exibir um vídeo, né, falando sobre preconceito, sobre a discriminação, né, com uma pessoa autista. Então, se vocês tiverem algum recado para deixar, seus filhos ainda são crianças, sim, né? Mas eles vão se tornar adultos, vão para a vida, vão para o mercado de trabalho, vão desenvolver relacionamentos com outras pessoas fora da família, fora da escola. Então, vou deixar esse espaço para vocês comentarem o que vocês esperam, né, do futuro, e se vocês tiverem algum recado para dar para a sociedade como um todo sobre o autismo, fiquem à vontade. Eu gostaria de deixar como recado para quem tem filhos, crianças, ou cuida de criança e vê, ou notar um comportamento diferente, ou até um desenvolvimento diferente, buscar ajuda, não ignorar. Porque às vezes aceitar e buscar, porque às vezes ignorar isso pode prejudicar a vida adulta dessa criança. Então, cuidar é amor. Então tem que estar sempre atento. Então quem tem criança e notar algo diferente, busca ajuda. Pode ser que não seja nada, mas sempre vai agregar algo bom para a criança. Pode ser que não seja autismo, pode ser que seja mesmo atraso de desenvolvimento normal, mas pelo menos foi atrás, investigou e viu. Então nunca ignore nada de uma criança ou até mesmo de um adulto, que tem adultos que é laudado, né, com... Tardiamente. Tardiamente mesmo. Tá, então esse é o meu recado. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que o meu recado, assim, seria essa questão do preconceito, né? Que as pessoas, acho que falta muita informação, até nas escolas, né? Tem escolas que ainda estão começando a se adaptar, mas eu vejo ainda que falta muita coisa, assim, que eles precisam se projetar, né? Para atender melhor essas crianças, né? Não só o autismo, qualquer outro tipo de
de condição, né? E assim, a questão do preconceito é também para as pessoas se olharem, né? Porque é que nem elas falaram, tem muito adulto que está sendo diagnosticado adulto, né? Tardiamente. Então, assim, às vezes a pessoa, né? Para se olhar para si mesmo, por exemplo, tem vários casos de pessoas que foram diagnosticadas e nem sabiam. Eu tenho até um amigo que ele tem a minha idade, mais ou menos, e ele foi diagnosticado agora. E ele falou para mim, ele falou, nossa, eu tinha vários problemas e eu não sabia que era disso. Tinha um problema de socialização, achava que eu era tímido. Eu tinha problema de reclusão, eu tinha várias coisas assim, e eu não entendia. E aí, quando veio o diagnóstico, ele falou que ele se encontrou. Ele falou, nossa, agora faz todo sentido. Então, muitas pessoas hoje são adultas e não sabem. Então, também até pra gente se olhar também pra gente mesmo, né? Que a gente, ou pro nosso... ao redor, que às vezes tem alguém da família, né, e às vezes as pessoas até falam, nossa, aquela criança, né, é um pouco diferente, e às vezes não, né, não sabe o que é, então às vezes, né, ter uma atenção maior, né, referente a isso. Também queria agradecer também por esse espaço, muito importante a gente abrir para falar sobre autismo, né, eu fico muito honrada de estar aqui, né, de falar sobre autismo. Queria agradecer a todos os envolvidos, todo mundo que trabalhou muito para que isso acontecesse hoje. Também quero agradecer muito. E é isso, gente. Eu acho que o autismo é só um detalhe. Aqui, se a gente for perguntar aqui para as mães, eu tenho certeza que não tem diferença. A gente ama eles de qualquer, assim, imensamente. E a única diferença é que eles vão precisar de um cuidado maior, de fazer as terapias, né, de uma atenção maior do que uma outra criança que não ia precisar de realização de terapias, né? Enfim, mas eu acho que é isso, é esse recado que eu quero deixar. Eu Obrigada. também quero deixar agradecimento para todos os envolvidos por esse espaço de fala, né? Compartilhar a experiência. E o recado que eu deixo é empatia não só com quem está dentro do espectro autista, mas com os familiares, aqueles que lutam, que são a voz dessas pessoas, que são aquelas pessoas que se doam, que às vezes até redirecionam as suas trajetórias profissionais, reformulam aí os seus objetivos pessoais em prol dos adultos, crianças, em qualquer fase que estejam, né, para assistenciar, né, essas pessoas que precisam aí desse auxílio ao longo da sua vida, né. Então, olhar mais empático, não só no lado pessoal, no lado profissional, olhar às vezes do lado uma mãezinha que tem ali as suas particularidades, um tio que também participa ali da vida, enfim, a empatia, ela é muito benéfica. Esse é o recado. Obrigada. Renata, se você quiser deixar algum contato seu... Eu gostaria de deixar só o contato do Instituto de Psiquiatria Paulista, que vocês podem acessar nas redes sociais, na internet. Lá nós temos serviços de psicologia, neuropsicologia, psiquiatria e neurologia. Então, estamos ali acostumados a receber pacientes para diagnóstico do espectro autista, tanto na infância quanto tardiamente. Legal. Tá? Bom, um último recadinho para quem está acompanhando a gente aqui. Quem não pôde assistir ao vivo, essa palestra vai estar, esse bate-papo, na verdade, vai estar gravado, né? Vai estar disponível dentro da plataforma Evoluir logo mais. E as perguntas que foram enviadas depois no nosso chat, elas também vão ser respondidas. A gestão de pessoas vai entrar em contato com vocês e vai responder todas elas. E, bom, um último recado é que vale a pena reforçar, né, que o Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi dia 2 de abril, na semana passada, mas que todo dia a gente pode continuar aprendendo e pode continuar e deve continuar exercitando a empatia, né? Então, empatia é se colocar no lugar do outro, né? Que foi um exercício que a gente tentou fazer aqui agora com todas as meninas. E tornar, através dessa empatia, todos os espaços que a gente ocupa mais inclusivos. E, bom, por fim, eu quero agradecer a todas aqui presentes. Muito obrigada por abrirem, né, as experiências de vocês, a vivência de vocês com os filhos. Obrigada, Renata, também por trazer todo esse embasamento teórico, conceitual e científico para a gente. Quero agradecer também a equipe de gestão de pessoas, a equipe do audiovisual, a equipe do marketing. E muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente até aqui e até a próxima.